E aí, pessoal, bom dia. Conforme prometidos, hoje a gente vai falar sobre carregamento, tá? Algo muito importante quando você vai falar e comprar um carro elétrico. Como eu já disse naquele vídeo que vai ficar destacado aqui embaixo, na descrição ou no comentário fixado, um dos requisitos para você comprar um automóvel eletrificado, um carro elétrico, é você ter local de carregamento. Você não vai comprar um carro elétrico se você não tem local de carregamento na sua casa, no seu trabalho, porque senão você vai passar raiva, tá? Aí também tem uma outra questão. Aí às vezes a pessoa fala assim, tá, eu vou fazer o carregamento lá em casa. Ela não tem placa solar e tal, mas ela fala, não, eu vou montar o meu wallbox lá em casa. Aí ela chega lá na casa dela lá para montar o wallbox. Aconteceu isso há pouco tempo atrás aí, eu vi um youtuber famoso falando mal do carro por causa disso. Aí ele montou o wallbox na casa dele, mas era aquela ligação elétrica velha, antiga, as bitolas do fio não suportavam a carga dimensionada do wallbox, torrou a fiação elétrica da casa do cara e o cara saiu falando mal do carro. O que tem a ver a fiação da casa com o carro? O cara montou um wallbox numa casa que estava com a instalação elétrica toda estourada, toda mal dimensionada, torrou mesmo. Então, muito importante você seguir a recomendação técnica do manual de instalação do wallbox, tá? Vou mostrar para vocês aqui, primeiro, antes da gente entrar para dentro do carro para falar de autonomia, vou mostrar para vocês como que eu fiz a instalação do meu wallbox. E aqui no meu wallbox, eu mesmo fiz a instalação. Nem paguei para instalar, tá? É importante também saber o seguinte, eu fiz porque eu tenho conhecimento técnico para fazer a instalação do wallbox. Se você não tem conhecimento técnico, você tem que pagar um eletricista para fazer isso. Geralmente quando você compra o carro elétrico nas concessionárias, eles já te indicam uma equipe para montar esse wallbox, tá? Mas eu fiz aqui porque eu tenho conhecimento técnico para isso, tá bom? Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês passo a passo como eu fiz para montar primeiro o meu wallbox, depois eu entro dentro do carro para a gente falar de autonomia, tá bom? Então, vamos lá. Então tá aqui o padrão. Meu padrão sai os fios de 10 milímetros dali. E aí aqui ele tem uma caixinha de passagem. Nessa caixinha de passagem aqui, eu fiz a conexão e eu fiz a emenda de derivação, tá vendo? Fiz a emenda de derivação, puxei um conduíte aqui e montei o meu wallbox aqui, ó. Então, todo o meu wallbox está seguindo as especificações técnicas, tá? Eu tenho aqui um disjuntor geral de 40 amperes, eu tenho aqui um DR classe C tipo A, que ele é para corrente alternada e corrente elétrica, tá vendo aqui o símbolozinho, ó? Corrente alternada e corrente elétrica. Não pode ser qualquer IDR, tá? Não pode ser um IDR desse que você compra em ferragista. E também o DPS aqui, o tipo 2, aquele que vai conseguir fazer a proteção adequada para o sistema. Então, essa caixinha aqui, ó, você até compra ela pronta, montada na internet, tá? Na faixa dos 600, 700 reais. Tem ela tanto para, se você na sua região a fase de 220 é feito por fase, ou se é feito por fase neutro. Na minha região aqui é fase e neutro, tá bom? Mas essa questão técnica aí é melhor, se você não souber fazer isso, é melhor você chamar um eletricista, tá? Não tente fazer isso se você não for técnico para isso. Essa fiação que vem aqui, ó, a bitola dela tem que ser de 6 milímetros, tá? Então, qual que é o problema? Às vezes eu lá na casa do cara, a fiação não suportava a tensão que era exigida pelo wallbox e derreteu a fiação elétrica do cara todo. Isso até é perigoso, pode até causar um incêndio, pegar fogo na casa. O cara deixa o carro carregando à noite e acorda com a casa pegando fogo. Então é muito sério isso. Se você não sabe mexer com eletricidade, montar o wallbox, chama um eletricista para saber se a sua casa suporta montar o wallbox,
tá bom? Então essas casas antigas, com essas fiações antigas que não obedecia às NBRs, muito provavelmente vai ter problema para instalar o wallbox, vai ter que refazer a fiação da casa toda, tá? Vou voltar aqui. Então, todo esse sistema aqui, ele é específico e dimensionado para o wallbox, tá bom? Aí daqui ele já sai direto aqui para o wallbox. E aqui o meu wallbox está aqui aguardando aqui o meu carro. Vou passar por cima da placa aqui para não mostrar a placa. Então, tá aqui o wallbox prontinho para abastecer o carro. Agora eu vou entrar lá para dentro do carro para a gente falar um pouquinho de autonomia, tá bom? A questão do wallbox, eu não vou falar muito sobre como usar o wallbox, como usar o cartãozinho, né? Tá até aqui o cartãozinho, ó. O cartãozinho eu deixo aqui dentro do carro. Ele vem com esse cartãozinho aqui, ó. Eu não vou falar muito sobre isso, porque tem vários vídeos na internet falando de como usar o wallbox, como usar esse cartão, como desbloquear a trava de emergência do wallbox. Então eu não vou entrar especificamente nesse do uso específico do wallbox, não, porque isso aí tem muitos vídeos na internet falando sobre isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de autonomia. Mas antes da gente falar de autonomia, deixa eu só reforçar. Eu montei o meu wallbox porque eu tenho conhecimento técnico para isso. Mas se você não tem conhecimento técnico para isso, chame um eletricista, porque senão você vai fritar a sua casa. Acontecer igual aconteceu com esse youtuber aí. Um youtuber famosão foi lá, montou um wallbox de qualquer jeito na casa dele e torrou a fiação da casa elétrica e depois saiu falando mal do carro e da concessionária. Ah, mas a concessionária devia avisar que não dá para ligar nesse disjuntor. Meu amigo, é só ler o manual. O wallbox vem com manual, é só ler o manual, ué. O cara quer dar uma de espertão e depois ainda sai falando mal do carro e da concessionária. Concessionária e o carro não tem culpa se você não segue o manual de instalação do wallbox, não. Então, muito sério isso, tá? Como que eu faço com o meu carro? Então, eu vou ligar o carro aqui para vocês terem uma noção da minha autonomia, tá? O carro está carregado a 100%. Tá lá, ó. Autonomia, bateria 100%, 380 km. Vamos falar agora de alguns mitos que existem sobre o carro elétrico. Primeiro deles, o Inmetro diz que esse carro aqui, ele tem 250 km de autonomia. Eu não sei como que o Inmetro faz esse cálculo. Para esse carro aqui rodar 250 km com 100% de bateria, só se eles colocar em cima daquela rampa, ligar o carro, acelerar e deixar lá o carro rodando até acabar a bateria. Não dá para entender como que o Inmetro faz esse cálculo, você está entendendo? Eu queria até ver como que o Inmetro faz esse cálculo, porque esse carro aqui, ele faz, a autonomia dele de 380 km ali é real. E eu já fiz até 400 km com esse carro. Por quê? Porque quando você está rodando com esse carro, com o sistema de regeneração da bateria num trânsito muito pesado do dia a dia, ele regenera muito a bateria. Dá para fazer até 400 km com uma carga cheia. Então, como que, a menos no dia a dia, para você não ficar na mão, cada percentual da bateria, cada ponto percentual da bateria, você vai rodar 3,8 km. Então, se restar ainda 10% da sua bateria, significa que você ainda roda 38 km. Se tiver faltando 50% da sua bateria, você vai rodar 190 km. Então é bem assim, tá? Então é um carro que tem uma boa autonomia para você na cidade. Como eu já disse antes, o carro elétrico é ideal para uso urbano. Não vai querer inventar de usar o carro elétrico para viagem. Pode até ser que, por exemplo, eu fiz uma viagem curta esses dias de 250 km. Pode até ser que ele chega lá, tranquilo. Mas e se chegar lá, eu não encontrar nenhum carregador? Não encontrar nenhum carregador. No aplicativo fala que tem. Mas e se chegar lá tiver estragado? Se chegar lá, na hora que eu estiver carregando, tiver 2, 3 carros na fila de espera, você vai ficar esperando 2, 3 horas,
uma pessoa carregar para você carregar lá também? Então, carro elétrico é para uso urbano. Não inventa. Mesmo que ele tenha uma maior autonomia, não inventa, porque se você vai confiando nesses carregadores de estrada, uma hora você vai passar raiva. Pode até ser que você faz uma viagem e dá certo, mas não vai ser sempre assim, tá? Então a autonomia desse carro é excepcional. Eu rodo 60 km por dia. Com essa autonomia aqui, eu posso carregar esse carro de 4 em 4 dias. Mas como que eu faço? Todo dia eu chego, eu gasto 20% da bateria. Todo dia eu chego, a bateria está ali em torno de 79%, 78%, 80%, 81%. Todo dia eu chego e coloco no meu wallbox, até ele completar os 100%. Então todo dia eu saio aqui de manhã, ele está com 100% de bateria. Entendeu? Então, por que eu não gosto de descarregar a bateria toda para carregar? Porque aí demora muito tempo, fica 5, 6 horas para carregar. E todo dia eu fazendo uma pequena carga nele, dentro de 1 hora eu carrego esses 20%. Então esse é o meu jeito de fazer. Você pode fazer de forma diferente. Então, essa é a vantagem do carro elétrico. O posto de gasolina está dentro da minha casa. O posto de carregamento está dentro da minha casa. E tem outra vantagem. Eu não vou correr o risco de colocar gasolina adulterada. Ou seja, energia elétrica adulterada, como está ocorrendo aí nas cidades, né? Como está ocorrendo aí, a gente viu aí os escândalos do PCC tomando e formando um cartel para adulteração de combustível. Isso não vai acontecer aqui no BYD, tá? Então, o carro é excepcional, ele tem uma autonomia excepcional e você vai gostar muito disso. Então, eu já tenho aqui 15 dias que estou com esse carro, não sei o que é posto de gasolina. Todo dia eu saio com 100% de bateria, não sei o que é posto de gasolina, e não sei o que é posto de gasolina, não vou saber o que é posto de gasolina por um longo tempo, porque da forma como eu tenho usado esse carro aqui, que para mim foi assim a cereja do bolo, não vou trocar de carro tão cedo, tá bom? Então fica aí a dica para você. Se você comprar um carro elétrico, tem que ter o carregador em casa, o carregador tem que ser montado da forma correta, para não causar prejuízos elétricos aí na sua casa. E se você fizer tudo certinho, conforme manda o manual, você não vai ter dor de cabeça. E aí, galera, gostou do vídeo? O vídeo fez sentido para você? Gostou do conteúdo? Então, dá um joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente precisa dessa força para a gente continuar postando conteúdos de informação assim para você, tá? Todos os dias nós iremos subir um vídeo, nem que sejam shorts, para uma dica rápida, a gente vai subir, mas todo dia vai ter informação útil para você sobre carro elétrico, mas não custa nada. Se inscreva, ative o sininho da notificação, que aí todos os dias que tiver vídeo novo, você vai receber esse vídeo lá de primeira mão, tá bom? E compartilhe, comente, que logo logo nós estaremos subindo vídeos mais interessantes. Deixe a sua dica de vídeo nos comentários, porque aí, quem sabe, você tem uma dúvida sobre alguma coisa, a gente vai responder essa dúvida também, tá bom? Até mais, um grande abraço.